Bom dia galera do YouTube, tudo bem? Vocês que prestigiam aí o meu trabalho, se inscreve no canal, dá aquele like, critica, sugere, elogia, divulga, beleza? Eu fico grato a vocês, eu faço isso por vocês, espero colaborar com vocês e receber o reconhecimento de vocês, tá bom? Bom dia a todos. Pessoal, olha, hoje só uma aula aí de conhecimentos gerais, curiosidades, né? Curiosidade matou um gato. Então vamos lá. O historiador é curioso. Tem duas características do historiador. Ele é curioso, ele tem que ser curioso e ele tem que ser meio fofoqueiro também, né? Porque se ele não contar, o que é um fofoqueiro? O fofoqueiro conta história, não sei se verdade ou mentira, nós trabalhamos com histórias verdadeiras ou que julgamos ser verdadeiras, por isso que a gente vai atrás das fontes. Um historiador ele precisa de fonte, ele não é um profeta, ele não trabalha com achismo, com paixão, ou emoção, ou amor, ou raiva, essas bobagens que dizem por aí. O historiador vai na fonte, ele não fala coisas sem fundamento. Se ele falar coisas sem fundamento, ele já perde a credencial. Ninguém mais acredita, ele perde a credibilidade. PT, pessoal, não tem como não falar do PT. Falem bem ou mal, mas falem de mim. Eu não vou falar nem bem nem mal, vou falar fatos, né? Filosofia também. Ela constrói castelos de realidade em cima de fatos tangíveis e desconstrói castelos de ilusões erguidos em cima de fantasias. Esse é o trabalho do filósofo também, castelos de realidade. PT, você sabia que o PT nasceu numa igreja? Olha só que como a história ela é uma coisa dinâmica, ela é controversa, não é unilateral, não é precipitada, não é feita de emocionalismo, senão a gente vai cometer erros, né? Normalmente emocionalismos, temperamentos muito fortes, eles fazem confusão, eles fazem coisa errada. Nós vamos calcar na razão, nos fatos. O PT nasceu no dia 10 de fevereiro de 1980. Exato, 1980, em plena ditadura. Olha como foi uma ditadura feroz, atroz, que não dava espaço nenhum à oposição, não é mesmo? Então, o PT nasceu em plena ditadura, 1980, era o João Batista Figueiredo, o então presidente. Ele nasceu na escola Nossa Senhora de Sion. Exato, Nossa Senhora de Sion, que fica num bairro de classe média alta, o Higienópolis, aqui em São Paulo. Entre seus fundadores, Rui Falcão, José Dirceu, Dilma, Lula, quem mais? Hélio Bicudo, toda aquela velha guarda petista. O Hélio Bicudo foi um dos fundadores do PT, junto com o Rui Falcão, Lula. Né? Lula chegou aí, né, nessa conjuntura, um grande sindicalista dos anos 70 e tal. O PT envergava ele tinha três, ele é um partido, o PT é um partido de intelectuais. Ele pode parecer um partido de massas, das massas ignadas, mas ele foi formado por intelectuais, intelectuais de esquerda, alguns membros da Igreja Católica, Frei Beto, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, esse pessoal aí do catolicismo, da teologia da libertação, e por sindicalistas, o berço sindical, meios sindicais, aí os agentes sindicais, todos engrenaram no PT. O PT engrenou nesses agentes. Intelectuais de esquerda, USPianos, o Lula ele é uma criação da USP e da Unicamp. Quem é Luiz Inácio Lula da Silva? Luiz Inácio Lula da Silva era um trabalhador pernambucano, nordestino, de família pobre, que ingressou na metalurgia, né? Tem um carisma aí com as massas, sabia falar muito bem, virou um sindicalista, foi preso em 78 aí numa prisão
Alguns dizem que é uma prisão fake, é mandrake, coisa e tal. Eu não tenho fontes para falar sobre isso, mas ele foi preso em 78. E ele, quando ele chegou lá no Partido dos Intelectuais, os intelectuais o abraçaram porque chegou um proletário. Olha só, o PT nasceu de intelectuais, intelectuais de esquerda. Numa criação ali, num rearranjo da USP, da Unicamp, né? Eles estavam loucos para que chegasse alguém, migrante nordestino, pobre, com a cara do povo, quer dizer, o PT sempre teve uma propaganda popular, mas ele era um partido de intelectuais, intelectuais de esquerda. Ali até 89, ali o PT foi aí se gestacionando até 1989, quando Lula concorreu com o Collor e perdeu para o Collor. Aí você tem todo o programa petista dos anos 90. Se você pegar o programa petista dos anos 90, você vai ficar muito surpreso com o programa petista dos anos 90. Por quê? Porque vai aparecer lá, o PT tinha uma clara inclinação comunista nos anos 90. Clara inclinação comunista. Ele era contra o grande capital, contra o latifúndio, contra o imperialismo americano, uma onda de imperialismo anti-americano nos anos 90, contra o capital bancário, contra o imperialismo, contra o latifúndio. O PT estragou a carreira de um monte de gente. O PT era contra a corrupção nos anos 90. Todo o slogan contra o Collor, contra o Paulo Maluf, contra o FHC e as suas privatizações, era todo o programa anticorrupção. O PT ele levantou essa bandeira nos anos 90. Até ele chegar ao poder. Quando ele chegou ao poder, ele abraçou o imperialismo americano, né? O capital bancário lucrou cifras estratosféricas. O latifúndio, o que foi feito contra o latifúndio? Não sei se foi feito muita coisa. Parece que o FHC fez mais. O FHC ainda sobretaxou as grandes propriedades, né? Ele falou, tudo bem, você é dono de 1 milhão de hectares, não, é um exagero, 100 mil hectares, mas você vai pagar impostos sobre 100 mil hectares. O FHC parece ter sido contra os grandes latifundiários. O agronegócio se deu muito bem na era PT. A era PT, a era da exportação das commodities, né? As BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. O mundo não tinha vivido grandes colapsos, só lá no final de 2008, lá do subprime, do Lehman Brothers lá dos Estados Unidos, lá aqueles bolha financeira imobiliária que teve lá. Foi a grande crise que teve no final do mandato do Lula, que quando chegou essa crise aqui, a gestão Lula estava acabando já, mas era uma marolinha, como ele disse, né? Mas então, olha, o PT tem história, são 42 anos de história, nasceu numa igreja, né? Tem aquele velho slogan, que nasceu numa igreja e está terminando num puteiro. Por quê? Porque hoje a esquerda, aquela velha esquerda não existe mais, você tem um progressismo dentro do PT, que a bandeira não é mais o proletariado, né? Ainda tem o MST, maior movimento social do Brasil, as universidades de esquerda, mas o programa básico do PT hoje é étnico-racial, dividir para conquistar, jogar negros contra brancos, índio contra brancos, machismo para todo lado, né? Tudo é machismo, e homofobia. A esquerda, a velha esquerda, abraçou essa pauta. Antes ela era a esquerda tradicional, contra a corrupção, pelos direitos trabalhistas, contra o capital bancário, contra o agronegócio, contra o imperialismo norte-americano. O imperialismo norte-americano abraçou o Lula, falou que o Lula é o nosso homem, é o nosso cara, porque ele estava entendendo os interesses imperialistas. Por que o Lula é tão ovacionado lá fora? Porque ele fez um programa globalista muito bem feito. Ninguém fez o programa globalista tão bem feito quanto o Lula. Proposta socialista do socialismo não é uma convicção, pessoal. Ele é um sistema montado, ele tem hierarquia, ele tem função,
ele tem modus operandi. A função comunista do Lula aqui não era implantar comunismo, era ganhar dinheiro, era favorecer o capitalismo e ajudar esses países socialistas. E foi o que ele fez, muito bem, por sinal. Então essa é a micro-história do PT. A velha guarda petista, a velha esquerdalha, até tem esquerdistas muito bons, até muito convictos, intelectuais muito bons, diga-se de passagem. Porém, muito daquela velha esquerda saiu, né? Foi pro PSOL, foi pro PSTU, aí abandonou porque viu que o PT cumpriu o programa capitalista ou metacapitalista muito bem. Quer dizer, era tudo fachada, era tudo propaganda, era um partido de intelectuais que falava em nome do proletariado, da massa. Beleza, pessoal? Fica a dica.